Desafiando os profetas de Baal. Texto de hoje, 1 Reis, capítulo 18, versículos de 21 a 39. Os profetas de Baal serviam a esta entidade cananeia chamada de Baal, cujo nome significa Senhor ou dono da terra. A mistura da fé judaica com a idolatria do povo cananeu chegou ao ponto de confundirem Baal com o Senhor Deus, o que foi duramente repreendido pelos profetas. Por isso o povo precisava decidir entre o Senhor e Baal. Então Elias chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu; se é Baal, seguiu. Porém o povo nada lhe respondeu. Profetas de Baal eram pessoas que estão em dúvida entre dois pensamentos, idólatras que procuraram agradar ao homem. Os profetas de Baal hoje são representados por todos aqueles que querem nos ensinar o que não é fiel à palavra de Deus, induzindo a servir a dois senhores e aceitarem as coisas que não são de Deus, tudo aquilo que são contra Deus. Por isso precisamos desafiar estes falsos profetas e nos posicionar diante do Senhor. Como desafiar os profetas de Baal? Vamos refletir como Elias venceu os profetas de Baal e como podemos nos posicionar como verdadeiros servos e profetas de Deus. Em primeiro lugar, o Cordeiro, confissão de pecados, como fala o versículo 23 da primeira escrita do livro de Reis, do capítulo 18. A primeira proposta de Elias, desafiando os profetas de Baal, é que providenciassem 2 novilhos e poderiam preparar o seu novilho para o sacrifício primeiro. O que os profetas de Baal fizeram, mas não tiveram sucesso. Toda vez que passamos por desafios em nossas vidas, nossa primeira atitude deve ser a de se posicionar diante do Senhor como seus servos, clamando ao Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Deste modo, nos arrependemos dos nossos pecados por obra do Espírito Santo e confessamos ao Senhor que nos perdoa. Somente através de Jesus podemos achar o caminho e a saída das situações conflituosas em nossas vidas. Quem tem o Cordeiro sempre vencerá. Sem o Cordeiro de Deus não é possível vencer. Em segundo lugar, como diz o versículo 24, orar ao Senhor.
Elias desafiou os profetas de Baal para a oração e eles clamaram ao seu Deus. Mas, depois de muito clamar, nada aconteceu. Porém, quando Elias orou, o fogo desceu do céu e consumiu o holocausto. Precisamos aceitar o desafio da oração, ensinado por Jesus, que devemos fechar a porta do nosso quarto e orar a Deus em secreto. Este é um desafio que os profetas de Baal não suportam nem conseguem, pois não é por muito falar que serão ouvidos. A oração na vida do cristão deve ser constante, como uma única forma de vencer as lutas da vida diária. Aceite o desafio da oração. Em terceiro lugar, como diz os versos 25 a 29, aquietar-se no Senhor. Outra atitude que percebemos em Elias, ao desafiar os profetas de Baal, foi a sua tranquilidade, que demonstrava a sua confiança em Deus. Deixou os profetas de Baal fazer o que quiseram, até marcarem e se cansarem, ao ponto de se ferirem, e foram desmascarados por suas próprias ações. Precisamos aprender a sossegar o nosso coração na presença do Senhor e nos aquietar, sabendo que Deus está conosco. Não adianta apavorar e ficar inquieto. Muitas vezes, o que os profetas de Baal querem é tomar o nosso tempo, mas não podemos parar. Se você está sendo afrontado por profetas de Baal, confie no Senhor e não tenha medo, pois Deus está conosco. Maior é aquele que está com nós do que aqueles que estão no mundo. Deixa que clamem, que marquem e se firam como quiserem, e saiba que nada de mal poderá nos atingir. Nenhuma arma forjada vai prosperar contra a vida daqueles que são marcados por Deus. Aquiete o seu coração, confiando no Senhor. E em quarto lugar, restaure o altar, como diz os versos 30 e 31. Quando Elias viu que nada aconteceria por meio dos profetas de Baal, disse que chegou a sua vez de agir. Então chamou o povo e restaurou o altar do Senhor. Não aceitou aquele altar porque estava profanado por idolatria. Convocou lideranças do povo e com 12 pedras, representando as tribos de Israel, refez o altar. E ali começou uma nova história. Restaure o altar de sua vida e creia que os grandes milagres irão jorrar como água, e Deus vai vencer com o fogo. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto e a lenha e as pedras e a terra. O Senhor foi conclamado, o Senhor é Deus. Creia. Todo dia
ti.